prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora ao item 78 do material didático, o Sínodo de Atibaia. O ano agora é 664 da era cristã. Bom, esse sínodo foi uma reunião entre os católicos de Roma e os católicos celtas, ou ainda católicos bárbaros. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Bom, na história eu estou procurando identificar para vocês quem são as igrejas católicas, né? E eu disse para vocês que existe o catolicismo romano, que é o primeiro, com a sua sede lá no Monte Vaticano, nesse monte dedicado a essa divindade pagã chamada Vaticanus. Isso era uma divindade pagã, os católicos fizeram essa homenagem. Tinha os católicos arianos, estavam sendo perseguidos e mortos. Os católicos coptas, eles estavam lá no Egito. O Egito está sendo dominado pelos árabes. Então a Igreja Católica vai até perder controle sobre aquela igreja que, de uma certa maneira, já estava separada. Olha, nós estamos no ano 664, nós vimos lá no ano 450, no Concílio de Calcedônia, os católicos coptas, eles não concordaram com aquela doutrina de que Maria é mãe de Deus, eles se afastaram da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Ortodoxa em Constantinopla continuava junto com Roma, inclusive defendendo que Maria é mãe de Deus. Daqui a pouco eles vão começar a separar de Roma por causa das imagens de escultura. Tá ok? E eu tenho dito para vocês que entre os bárbaros, a Igreja Católica está se desenvolvendo. Então, esse aqui é um encontro entre os católicos que viviam lá no mundo bárbaro, totalmente integrado com o paganismo dessa religião dos celtas, que, vamos lembrar, era um espiritismo pesado, mas eles combinavam com os católicos romanos, porque ambos faziam invocação ao mundo dos mortos. Então, essas religiões, né, se combinam, vamos assim dizer. O comentário prossegue. O Atibaia era a capital do antigo reino da Nortúmbria, localizado na atual Inglaterra. Inglaterra, irmãos, era uma região de bárbaros. Claro, não era a potência que se tornou depois, né? Eles compartilhavam símbolos pagãos como a cruz unida ao sol, que era o símbolo de Odin. Odin vocês conhecem da lenda, o pai de Thor, né? Essa lenda é tirada dessa religião pagã, irmãos. Mas divergiam quanto à Páscoa. O sínodo decidiu pela interpretação dos católicos romanos. Tá bom? A Páscoa, os bárbaros, eles seguiam uma Páscoa também diferente para combinar também com as divindades bárbaras, né, dos bárbaros. Na mesma região da Inglaterra, viviam alguns cristãos que seguiam a Páscoa como os apóstolos, ou seja, seguindo a regra de Levítico 23, né, que é o 14º dia do mês de Nissan. Eles foram um voto vencido e acabaram por ter que se retirar do reino, pois o rei exigia uniformidade doutrinária. Veja o que diz a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, de linha reformada, né? Ela diz: essa questão tornou-se séria depois que os monges escoceses da tradição celta se estabeleceram em algumas partes do norte da Inglaterra. O rei Oswy da Nortúmbria, que presidiu em Atibaia, veja, isso aqui é o historiador contando, ele diz que o rei presidia o concílio, né? Era um movimento político-religioso. Tá bom? E ele seguia a prática celta. Sua esposa, no entanto, que fora criada em Kent, observava a Páscoa romana.
Os celtas alegavam que a sua prática derivava do apóstolo João de Columba, de Lona, que viveu de 521 a 597. Os romanos referiam-se a Roma e a Pedro e argumentavam que um cantinho de uma ilha remota não tinha condições de resistir contra os costumes do restante da Igreja Católica. Bom, vamos lembrar que os católicos eles usavam esse argumento de que eles surgiram com Pedro. Nós sabemos que isso não é verdade, mas para os pagãos que não entendiam nada de Bíblia nem de história, né, eles aceitavam. E como a religião deles era aquela religião horrível que sacrificava até pessoas, né, e eles estão mudando de uma heresia bárbara por uma heresia menor, que é o catolicismo romano, né? Que pelo menos não sacrifica pessoas. Né? O prestígio de Roma venceu o debate. O rei resolveu que a uniformidade era crucial e que os que serviam a um só Deus deviam observar uma só regra de vida. A maioria concordou. Os dissidentes retiraram-se para a Escócia, porém não houve cisma. Roma obteve uma vitória sobre a antiga igreja irlandesa, mas foi só num período adiantado da Idade Média que a igreja celta foi completamente latinizada. Entre esses que tiveram que se retirar do reino, talvez houvesse ali anabatistas. Como eu tenho dito para vocês, as informações que nós conseguimos dos anabatistas advêm dos escritos dos seus assassinos. Quando tem uma história assim que simplesmente foi dito, olha, quem não seguir tem que se retirar, aí provavelmente os anabatistas se retiraram, ok? Ou seja, foram para um local mais ao norte, para a Escócia. Os anabatistas haviam evangelizado essa região ainda no 2º século da era cristã e pode ter deixado essa herança doutrinária. Os cristãos só tinham uma opção: fugir, pois a Igreja Católica pressionava os reis para que eles ajudassem na captura, tortura e morte dos, entre aspas, hereges. Coloco sempre entre aspas porque os católicos chamam eles de hereges, né? E não são, os católicos são os hereges da história. Alguns historiadores acreditam que esta igreja que está matando, a Igreja Católica, era a Igreja de Deus. E a igreja que está fugindo para escapar da morte era uma seita. Puro engano. É claro que esses assassinos, eles não são cristãos, né?